CondoCast, o podcast do seu condomínio. Olá, sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do CondoCast, o canal do seu condomínio. Hoje eu estou aqui com a Ali, com a Dani, e nós vamos falar um pouquinho sobre Sou o Novo Síndico. E agora? E agora? Aproveitando, né, meninas, que início de ano ocorrem muitas assembleias ordinárias aí, em que normalmente há a eleição ou a reeleição de síndicos, só que às vezes acontece de ser a primeira vez que uma pessoa exerce essa função. Então ainda restam muitas dúvidas, embora hajam muitas informações disponíveis, muitas vezes as pessoas ficam se perguntando, né, se existe algum curso, alguma formação específica. O que vocês têm a dizer sobre isso? Existe algum curso, existe alguma formação, existe algum norte que essa pessoa possa procurar? Sim. O que a gente vê muito, né, é condômino mesmo, bem intencionado, querendo ser síndico, querendo promover mudanças dentro do condomínio, mas, querendo ou não, é necessário que a pessoa tenha um pouco de conhecimento de quais são as atribuições dela, quais são os direitos, deveres, o que ela tem que fazer dentro do condomínio. Então, assim, um curso ele não é obrigatório, mas, na minha opinião, ele é necessário para a pessoa realmente saber o que ela vai fazer ali, porque, querendo ou não, não basta ter só boas intenções. Ela tem que saber se orientar, né? Hoje em dia, muito conhecido, tem curso do Secov, tem curso do Sebrae. O Sebrae dá excelentes cursos de formação de síndico, desde o mais básico para saber o geral, o panorama ali do que o síndico tem que saber, até o profissionalizante com o certificado e tudo mais. E a internet está aí também para a pessoa se inteirar, porque tem muito conteúdo óbvio que é necessário saber procurar. Mas hoje em dia, bem pesquisado, um síndico pode tirar muita informação importante e se orientar ali para saber o que ele tem que fazer. Até pegando esse gancho, além de curso, é muito importante que ele pare e veja qual que é a lei interna do condomínio. O que está escrito ali que ele tem que fazer, porque normalmente a lei interna do condomínio tem tudo o que ele precisa saber. De direito, dever, atribuição. Então, acho que isso também pode ser até um curso que ele pode fazer como autodidata ali, entender, né? Com certeza. E é muito bom o síndico ter esse interesse, despertar isso, porque o síndico possui a responsabilidade civil e criminal dentro do condomínio. Então, ele saber as suas atribuições é essencial para uma ótima gestão ali dentro do condomínio, né? E até pensando aqui, eu estava lembrando que existem alguns projetos de lei já para serem discutidos na Câmara e no Senado que visam realmente regulamentar a profissão de síndico não morador e com registro no Conselho. Então, isso tem muitas críticas também, né? O que vocês acham disso? Até eu ia comentar, né, a respeito dessa possível regulamentação. Eu nem sei, esses projetos de lei são só para quando o síndico não é morador? Não morador. Não morador, aquele que não é o síndico orgânico, né? Sim. Eu penso assim, existe sim um pré-requisito de conhecimentos básicos, ainda mais agora que a função está exigindo cada vez mais dos síndicos. Uhum. Então, acabou aquele negócio de, o tiozinho que morava lá, aposentado, não sei o quê, vai cuidar do caixinha aqui. Não, existem várias habilidades, né, que precisam ser exercitadas ali durante essa função. Porém, regulamentar, eu fico pensando qual seria a vantagem disso, se realmente isso impactaria numa melhor função ou se só geraria uma questão de maior arrecadação para sindicatos, instituições e não sei o quê, porque aí acho que perde a finalidade, né? Mais um requisito também, que tem que cumprir, a pessoa já desiste, né? Exatamente. Eu sou meio contra essa coisa de inscrição em conselho. Eu acho que é só mais uma forma de burocratizar a coisa, realmente gerar uma renda para algum conselho, para algum sindicato e enferrujar mais uma profissão ali que vem surgindo. Então, eu sou do time... A gente tem que ser sincero aqui no nosso bate-papo, né? Eu sou completamente contra essa necessidade que tem de regulamentar qualquer tipo de profissão. Óbvio que tem... como a Carla falou, tem que ter alguns requisitos que a pessoa tem que cumprir. Eu acho realmente que o síndico, para ser síndico, ele tem que ter pelo menos o mínimo de conhecimento ali, porque também... Não, é aquilo que eu falei, não adianta só uma pessoa bem intencionada, tem que ter alguém com conhecimento que vai saber lidar
com caixa de condomínio, com situações de condomínio, com empregados, com empresas prestadoras de serviços. Tem muita coisa para lidar dentro do condomínio do que talvez só uma pessoa bem intencionada não vai saber resolver. Requisitos, tudo bem, mas eu acho que regulamentar só atrasa a coisa e enferruja. Então, eu sou contra. E a pessoa também muito qualificada e que for mal intencionada, ela vai ser mais qualificada ainda para fazer coisas, de repente, não tão legais. Né? Porque tem dessa também. Então, de repente, não sei se seria esse o caminho. Sendo que a maioria dos moradores ali, dos condôminos e outros moradores, até mesmo os inquilinos que, né, representados ali podem votar, porque é uma situação que eles estão vivendo na prática, eles que têm que avaliar na hora de eleger. Sim, a votação. Né? Então, acho que falta muito disso também, dos moradores ali, de quem participa como morador, de quem vai sofrer os reflexos dessa gestão, poder também avaliar. Porque é recrutar um representante. Um representante. E o que muito acontece na prática é que nenhum condômino quer ser síndico, né? Então a gente fica naquela, e agora? Quem que vai assumir? Então até por isso também existe o síndico profissional que está aí para suprir essa necessidade no condomínio, quando ninguém quer essa função, né? Porque existe aquele negócio, né? Ninguém quer ser síndico, mas eu assumi agora por onde começar. Né? Exatamente. Outra coisa que eu estava pensando também é que do que a Ali falou, né, do regimento interno da convenção. Sabe como que eu considero o regimento interno, por exemplo? É como se fosse o manual de instruções do condomínio. Com certeza. Quando você compra um equipamento novo ali que você não sabe lidar, o que você vai fazer? Você vai ler para ver como é que ele funciona. E não só para o síndico, como para os condôminos também. Exatamente. A gente lê tanto o manual de instrução, tanta coisa aí para aprender como funciona. A gente não se preocupa daí muitas vezes como funciona a nossa casa, imagina. Então todo mundo tem que ler, ter acesso, e acho que é um grande guia para o síndico começar. Porque eu penso que o compromisso com o aprendizado, ele acaba fazendo milagres. Eu conheço pessoas que não tinham a qualificação ali, mas que foram atrás, aprenderam, podem contar também com a ajuda, muitas vezes, do conselho. Né, eu ia falar isso também, que o síndico não está sozinho nessa caminhada, né? Então, ele tem muitos condomínios tem a função do subsíndico, que está ali para ajudar, auxiliar, e também o conselho fiscal, para ajudar nas contas, nas análises de documentação. Então, o síndico tem esse suporte também, né? Isso é importante. E também é importante mencionar, né? A gente lida com muitas convenções de regimento internos muito antigos, que o síndico às vezes vai ler e fala, meu Deus, não tem nada que eu possa aproveitar. Então também é importante o novo síndico ter conhecimento das decisões de assembleia tomadas, porque tem muito material ali. Tem muita história ali, né? Muita história ali. Normalmente um síndico novo, o ideal é que ele pegue os últimos 5 anos ali de ata de assembleia, pare, dê uma lida. É trabalhoso? Mas o trabalho do síndico, ele acaba que ele é trabalhoso, e esse início tem que ter um pouco de um jogo de cintura e também interesse dele em se informar. Então, a ata de assembleia eu considero muito importante também para o síndico entender o que ele tem que fazer ali, né? E eu acho muito legal também, uma sugestão, para o novo síndico conversar com o antigo síndico. Marcar até uma reunião para se inteirar do condomínio, saber de fato todos os bastidores ali, né, que acontece entre o conselho, entre o subsíndico, então se inteirar. Se o condomínio ainda tiver uma administradora, marca uma reunião com essa administradora também, verifica ali quais são os problemas que o condomínio está enfrentando, o que pode fazer para auxiliar. Então, acho bem interessante esse contato com gestões anteriores, né? Principalmente a gestão anterior. E também outra coisa, só para complementar mais ainda, é o que eu sempre falo e sempre vou falar, porque para mim é muito importante, comunicação. Então, o novo síndico, ele está ali ainda tentando entender o que ele tem que fazer, contato com os condôminos. Os condôminos também têm muito a ajudar e auxiliar e guiar. Então, muita gente ali sabe muito mais do que até os outros síndicos e o próprio síndico. Então, conversar com os funcionários, eles podem saber muita coisa que podem auxiliar ele também.
conversar com os condôminos. Eu acho que comunicação é uma chave bem importante para quem vai começar nessa área de síndico. É uma característica para o síndico. Exatamente. Né? O síndico tem essa função de ser um facilitador ali dentro do condomínio. Então, a comunicação é essencial. E a gente vê muito caso de condômino que reclama falando, meu Deus, eu nem sei quem é o síndico do meu prédio, não conheço, ele nunca tá lá, não sei nem por onde começar para falar com ele sobre algum problema. Então isso não pode acontecer hoje em dia, não pode mais. São erros que não podem acontecer. E tem tantos meios do síndico fazer isso, né? Tem ali os livros do condomínio, tem agora a era digital, então é fácil esse canal de comunicação. Por falar em livro, eu vou até aproveitar para deixar a dica aqui, porque hoje a editora Bonijuris, ela tá com um canal aí praticamente direcionado mesmo para o público condominial. E existe ali um kit ali de livros dos mais diversos. Alguns até estão aqui, como leis essenciais do condomínio. Ó, o facilitador do condomínio ali. Então, existem alguns que são mais leis, né? Existem leis de forma mais facilitada. Ou seja, daquilo tudo que existe no mundo jurídico, o que é importante para o síndico? Existem alguns que são mais textos e artigos, por exemplo, o Condomínio em Foco, tem o Vida em Condomínio, enfim. Fica a dica aí, livrariabonijuris.com.br, para que os síndicos possam acessar e ir atrás de informação. E eu não vou deixar de falar, a Carla vai ficar, não sei se vai brigar comigo, mas não adianta não contar que a Carla tem um livro sobre condomínio chiquérrimo, ó, que é o Quórum no Condomínio. Pega ali, Carla, vamos mostrar. Na minha mesa, no escritório, eu tô trabalhando na terceira edição dele. Quórum no condomínio é uma questão que é sempre aquela confusão, porque quórum realmente é uma coisa complicada. Então esse livro aqui, esse livro aqui tá na nossa mesa do escritório. E é pro síndico ter em mãos. Esse aqui o síndico tem que levar pra vida, porque todo mundo tem que ter, e pra gente foi de muita valia, então para todo mundo vai ser também, ó. Então fica a dica aí do propaganda. Não, mas é verdade, é um bom livro. Edição. Um dia a gente vai fazer também um podcast só sobre quórum. É um tema extenso. Por falar nisso, o síndico precisa saber todas as leis? Não é questão de saber todas as leis. Eu acho que também é uma questão de saber procurar quando precisar das leis. Tem alguma dúvida? Qual que é a tua... É aquilo, é o guia. Se você tem alguma dúvida, vai na lei, vai no regimento interno, saiba onde procurar. Onde que você vai procurar? Convenção, regimento interno, atas de assembleia, Código Civil e lei do condomínio. Então, essas são as leis ali básicas. Óbvio que ele também tem que ter conhecimento de outras questões. Por exemplo, em época de pandemia, temos que saber os decretos do teu estado, do teu município. Isso, querendo ou não, é um pouco mais chato, mas ele tem que se informar, porque ele tem que saber como proceder dentro do condomínio dele. Mas saber de cor todas as leis, eu acho que é demais. Ninguém sabe, né, tudo. Mas ele tem que saber onde procurar. Ele tem que entender que se ele tiver alguma questão, não é ele que vai decidir por conta própria, ele tem que buscar na lei como que ele deve proceder. Eu acho muito importante, assim, o síndico tem que ter a noção de que ele é um representante legal do condomínio, né? Então, qualquer problema é ele que vai entrar ali, né? Vai estar à frente disso. Então, óbvio que isso gera responsabilidades. Então, o Código Civil tá ali para justamente amparar, e eventual omissão na convenção, no regimento, a gente também recorre ao Código Civil. Então é interessante, claro, o síndico ler e ter essa ciência, mas saber de cor é impossível, né? E é importante também, essa dúvida vai surgir. E se não tiver na lei o que eu preciso? Aí o síndico tem que convocar uma assembleia, sempre. Aí cabe ao síndico convocar uma assembleia para que esse tema seja discutido entre os condôminos. Então, não encontrei na lei, o regimento interno e a convenção não falam nada, convoca a assembleia constituída para o tema e os moradores e os condôminos vão votar, né? Em relação àquilo que ele quer saber, qual que é a diretriz ali. Nesse caso, a decisão da Assembleia vai fazer uma espécie de lei. Exatamente. Naquele condomínio? Exatamente. Os juízes falam muito sobre isso, tem muita jurisprudência que fala que a decisão da Assembleia é soberana. Judicialmente, hoje, perante a nossa jurisprudência, né, que são as decisões dos tribunais, o que os desembargadores e juízes querem saber é o que a Assembleia decidiu.
porque eles entendem que a Assembleia é soberana. Ela só não vai ser soberana judicialmente, por exemplo, se for realmente uma decisão muito ilegal, que gere um constrangimento ou que fira direitos constitucionais e tudo mais. Que não cumpra os requisitos. Não pode contra a lei. Mas a decisão da Assembleia é ali, eles têm um poder muito grande nas mãos. Então, o síndico, na dúvida, leva para a Assembleia de condôminos, né? E eu também fiquei pensando, né, que áreas do conhecimento o síndico precisa saber. Eu até anotei aqui algumas noções básicas, né, de administração mesmo, contratação e gestão de pessoas, noções de contabilidade, noções, gente, não precisa ser um expert em contabilidade. E um pouquinho de legislação, porque embora o síndico não vai executar todas essas atividades, porque ele vai ter um corpo jurídico para contar, ele vai ter a administradora, o conselho, vai ter a contabilidade, mas é aquela história, né, para a gente poder solicitar ou acompanhar um serviço, a gente precisa saber o básico, né? Para, inclusive, saber se está funcionando, saber se está indo certo e tudo legal. Então, o síndico não está sozinho, né? Então, ele tem uma equipe com quem contar ali, mas ele precisa, sim, ter esse básico, porque isso eu acho que é conhecimento legal para a vida, assim, né? Não é só porque é um síndico. Acho que todas as pessoas, inclusive de outras áreas, poderiam saber o básico disso, que ajuda bastante. E moradores também. Tem muito morador que acaba sofrendo com determinações ali internas do condomínio. Por exemplo, o meu síndico proibiu que eu tenha cachorro no meu apartamento. E daí a pessoa se desfaz do cachorro ou se muda dali. Se ela tivesse um pouco de conhecimento ali, se inteirasse, buscasse informação, ela saberia que isso é ilegal e que ela pode manter o cachorro. Então, para os condôminos também é muito importante ter pelo menos um pouco de noção ali, até para que eles não sejam injustiçados, né? E também saber os limites ali deles como condôminos. Então, é sempre importante. Conhecimento também é sempre importante. E, assim, para nos encaminharmos aí para o final, eu penso que é uma função que não é para todo mundo, né, gente? Não é para todo mundo, requer muita responsabilidade. Aquela pessoa que está pensando assim, eu vou ser síndico para ter um dinheiro extra. Não faça isso com a sua vida e com a vida das pessoas. É muita responsabilidade, é uma função que está requerendo cada vez mais habilidades ali para ter esse conhecimento, esse envolvimento ali da coletividade. Isso aí vai impactar em muitas coisas, então procure outra coisa para fazer, porque é uma função que realmente exige responsabilidade e um grau de envolvimento bem grande. A pessoa tem que estar interessada em ter um jogo de cintura ali para saber que aquele cargo vai demandar dele um pouco de tempo, interesse, comunicação, estudo. Então a pessoa tem que querer, não adianta falar, já que não tem ninguém, vou eu mesmo, e a gente vai empurrando com a barriga. Ganhar um salário, né? Não dá. Da função. E tem o perfil do síndico, que é muito importante também, né? Tem que se encaixar dentro disso tudo que a gente falou, para conseguir exercer ali. Até porque, né, ele vai ter que organizar esses deveres e tudo mais que ele vai ter ali, essas atividades, para que organizar ali com a sua agenda. Isso, inclusive, pode ser um tema de um próximo podcast sobre produtividade, como se organizar. Com certeza. É isso, meninas? É isso. Então, ficamos por aqui, agradecemos a audiência e até uma próxima. Você acabou de ouvir o CondoCast, o podcast do seu condomínio. Envie suas sugestões e nos siga nas redes sociais.